Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos conversar sobre livros escritos por mulheres que marcaram a minha trajetória de leitora já mais amadurecida. Esse vídeo aqui é a segunda parte de um vídeo que eu postei aqui no YouTube na semana passada. Então eu convido você a assistir esse vídeo da semana passada logo depois desse, porque tá bem legal e você não precisa assistir aquele para assistir esse. Todos são indicações de livros muito, muito bons mesmo e que me marcaram, então vamos lá. O primeiro livro, então, marcando essa trajetória já, que eu separei por causa da quantidade de livros, na verdade, logo depois da faculdade, na verdade no Natal, assim que eu tinha defendido o TCC, eu ganhei Jane Eyre do meu pai e eu estava doida para ler esse livro, porque tem uma série da BBC e eu tinha assistido a série da BBC naquele ano, estava passando no canal Arte 1. E eu peguei por acaso, assim, eu achei incrível. São apenas 4 episódios, se não me engano. E aí eu queria muito ler o livro, então a Charlotte Brontë foi a minha primeira irmã Brontë que eu li. E coincidentemente, eu acabei lendo as outras duas irmãs no mesmo ano de 2016. E aqui a gente vai ter a história de uma mulher chamada Jane Eyre. E ela teve uma infância muito dura, muito difícil no internato. Seus pais já tinham morrido, mas ela tinha uns tios, mas eles não estavam muito aí para ela e tudo mais. Pois bem, ela cresce e vai ser governanta numa propriedade mais imponente. E lá ela acaba também se apaixonando pelo senhor daquela casa. E assim, tudo poderia estar muito bem até pensando em relação ao romance proibido, né? A governanta apaixonada pelo patrão, já não é uma coisa bem vista, mas essa casa tem um super mistério. E eu não vou falar muito sobre ele porque é muito interessante. Eu entrei nessa história na série, pelo menos, sem saber qual que era, o que estava circulando ali pela casa à noite, assim. Era muito misterioso e eu fiquei muito curiosa. Então, eu não quero falar mais nada sobre isso, mas esse livro é muito bom e eu recomendo a leitura dele. Passando para a irmã Brontë mais famosa, né, a Emily. Eu li também naquele mesmo ano de 2016 O Morro dos Ventos Uivantes. E eu acho que esse livro aqui, ele é um dos mais compreendidos da atualidade, pelo menos, né? Eu não sei como nem por que as pessoas confundem tanto com uma história de amor, assim, porque é uma história de obsessão e todo mundo é bem sinistro aqui e é uma galera esquisita, assim, sabe? Um povo meio ruim. E assim, eu fui ler desavisada, e assim, não tinha nem esse filme que acabou de lançar ainda, pra, tipo, piorar, né? Na época que eu peguei esse livro, a única coisa que eu sabia é que era o livro preferido da Bella e do Edward, do Crepúsculo. Mas mesmo assim, eu não me atinha muito a isso, porque eu também não era tão fã assim de Crepúsculo, eu só tinha lido o primeiro livro quando eu era adolescente. Então, assim, não fez muita diferença, mas eu sabia que era um clássico, mas eu tava esperando algo meio tipo a Charlotte, sabe? E não é completamente diferente. E aí eu comecei a ler, vai contar a história de um homem que ele começa a alugar uma propriedade e ele vai conversar com o dono dessa propriedade, vai visitar e tal, né, como uma questão de educação mesmo. E aí ele começa a perceber que todo mundo é muito estranho, muito fechadão e muito bravo, assim, sabe quando você encontra uma galera bem, eu ia dizer até meio de mal com a vida, assim, né?
E aí ele vai descobrindo cada vez mais sobre a história desse lugar e a história das pessoas que moraram ali, além, é claro, das pessoas que ainda estão morando ali. E e aí você fica lendo esse livro e você fica: "O que tem de errado com esse povo?". Você para de ler e vai fazer outra coisa e você continua pensando neles. E foi assim que eu classifiquei esse livro como muito bom, foi porque as personagens não me deixaram em paz. Basicamente foi isso, porque não foi um livro que eu morri de amores pela história, mas foi um livro marcante nesse sentido de ser diferentão. Ele é um livro diferente mesmo de tudo que você já leu e não é para você. Eu acredito que não é para você gostar de ninguém que tá aqui, não. Enfim, eu li a mais nova das irmãs, também naquele mesmo ano, pela a inquilina de Whitefell Hall, e não está comigo aqui, mas em 2019, 3 anos depois, eu li Agnes Grey e, gente, a Anne Brontë é a minha irmã preferida até o momento. Da Charlotte eu só li Jane Eyre e O Professor, então ainda tem outros livros da Charlotte para ler. Mas nossa, eu acho a Anne incrível. Ela é incrivelmente atual, de verdade. Então aqui na Inquilina a gente tem um romance que na verdade, já começa por ser escandaloso. É um romance epistolar, e aí a gente tem um rapaz que se apaixona pela inquilina, pela nova inquilina de Whitefell Hall. Ela tem um filhinho e todo mundo ali pensa que ela é viúva, só que ela tem um segredo por trás. E eu vou dizer que o segredo, eu não sei se eu deveria dizer qual que é o segredo. E ela tem um segredo ali. E ela parece muito misteriosa, parece que ela tá fugindo de alguma coisa. E esse livro aqui vai tratar do direito da mulher, vai tratar das questões do divórcio e de todos os costumes da época. Eu não sei se eu já falei isso nesse vídeo, porque olha a loucura, mas eu diria que as irmãs Brontë, elas traçam um retrato muito real, cru e cruel da era vitoriana, principalmente para as mulheres, né? E esse livro é incrível, principalmente depois que você descobre qual que é o segredo da inquilina de Whitefell Hall. E é um livro que fica com você, é um livro que as situações que a gente vê aqui ainda acontecem atualmente, sabe? Também tem a Agnes Grey, que está emprestado com a minha tia. E a Agnes Grey vai falar mais da questão da educação, de ser uma governanta e tudo mais. E na época que eu li, nossa, conversou muito comigo, porque era uma época que eu tava em sala de aula mesmo, e você via também quase as mesmas coisas, assim, o equivalente, né? O que estava acontecendo naquela época e o que estava acontecendo em 2019. E aí você vê assim, que o mundo não mudou muito. A Anne Brontë, ela mostra isso pra gente nos livros dela, e são incríveis. Gente, aí 2016 foi um ano cheio de boas leituras, e eu li A Princesa Leal, da Philippa Gregory, e A Irmã de Ana Bolena, que é a continuação. É a continuação mais ou menos, vou explicar. Essa série de livros aqui é sobre as esposas do Henrique VIII. Para quem não se lembra de quem foi o Henrique VIII, para quem não assistiu The Tudors e tal, o Henrique VIII foi um rei da Inglaterra que ele era casado com a Catarina de Aragão e ele tentou se divorciar dela para poder casar com a Ana Bolena, já que a Catarina de Aragão não estava dando para ele um filho e ele queria muito um filho. Ele só tinha uma Maria, que seria a futura rainha da Inglaterra, a Maria Sangrenta. O Papa não aceitou esse pedido de divórcio, esse pedido de anulação de casamento. Então, ele quebra as relações com a Igreja Católica e funda a Igreja Anglicana, que é a principal igreja lá na Inglaterra,
e tudo mais. Então, aqui nesse primeiro livro a gente tem a perspectiva da Catarina de Aragão, que era uma princesa espanhola, que casou primeiro com o irmão mais velho do Henrique VIII, e aí quando ficou viúva se casou então com o Henrique VIII. E aí, na irmã de Ana Bolena, a gente tem então o casamento do Henrique VIII com a Ana Bolena, mas antes disso, a Maria Bolena foi amante do rei. Tinha esse costume, tinham duas famílias ali brigando pela atenção do rei e eles usavam as suas meninas para então ter essa atenção, esse poder com relação ao rei, que era um rei absolutista, né? E esse livro aqui é muito bom, nossa, é muito, muito bom mesmo. A Ana Bolena é a mãe da rainha Elizabeth I. E aí, pulando a Jane Seymour, a gente tem o terceiro livro, que é A Herança de Ana Bolena. Gente, esse livro, eu não sei qual que é o melhor, assim, às vezes eu fico mais entre esses dois, né, a irmã de Ana Bolena e a Herança, mas, ai, é muito bom, tudo é muito bom. A Philippa Gregory é maravilhosa. E aqui a gente vai ter o casamento do Henrique VIII com a Ana de Cleves. E esse casamento ele começa todo errado, porque a Ana ela tinha umas marcas de uma doença que agora eu não vou lembrar o nome, mas é aquela doença que deixa marca, sabe, no rosto. E é varíola? Bom, não vou lembrar. Mas o pintor fez ela diferente, né? Deu um Photoshop ali daquela época, como se ele fosse lindíssimo, né? Só que não. E só que ele já tá mal-humorado, ele tem uma perna aí que tá ferida para sempre. E ele já engordou, ele já tá velho, porque ele tá um pouco mais jovem nesses outros casamentos aqui, né? E desde o começo dá tudo errado. Eles se dão muito mal e aí fica aquela questão, esse casamento é mesmo válido, e você já sabe que a Ana Bolena já perdeu a cabeça. Gente, isso não é spoiler para ninguém, né? Convenhamos. A Jane Seymour morreu no parto, a Catarina de Aragão ficou isolada para sempre, e agora o que vai ser dessa jovem Ana de Cleves? E ao mesmo tempo a gente tem as intrigas da corte, em todos eles a gente tem as intrigas da corte, é muito bom. Inclusive, uma das minhas leituras atuais é A Rainha Domada, que é sobre a última esposa do Henrique VIII, que é a Catarina Parr. E vamos ver, eu tô aqui na metade praticamente. E é muito bom. A Catarina, a Catarina Parr, né, no caso, ela já é viúva, ela sabe jogar com o Henrique VIII, sabe? Enfim, são personalidades que me atraem muito a curiosidade. O Henrique VIII é uma personalidade interessantíssima. E as esposas também, logicamente, e as intrigas também. E eu recomendo muito se você gosta de romances históricos, mas não só isso, se você gosta de romanção, dessas coisas de intriga, segredo, é uma ótima forma de aprender história também. Logicamente que você vai ler os livros e vai pesquisar o que foi real e o que não foi, né? Não leve esses livros como 100% história e verdades, porque é a visão da Philippa Gregory e é a fanfic dela também sobre as personalidades da galera, né? E aí, falando desse pessoal dessa época, mais ou menos ali, na mesma época que o Henrique VIII era o rei da Inglaterra, a gente tinha o Henrique II como o rei da França, então era um outro Henrique. E aí a Catarina de Medici, se casou com esse rei. Ela era italiana e ela era herdeira de uma fortuna bem atraente para o trono francês na sua época. E isso aqui não, ao contrário do livro da Philippa Gregory, que é uma ficção histórica, aqui o livro da Leone Frida é uma biografia mesmo. E é assim, a Catarina de Medici para mim sempre foi uma figura
muito interessante, porque ela sempre foi durona. Se vocês se lembram do episódio da Noite de São Bartolomeu, que foi aquela noite em que os protestantes foram mortos lá na França, né? Teve um super ataque brutal contra os protestantes. A mente por trás era Catarina de Médici, mas ao mesmo tempo que ela era brutal e sinistra, ela também era muito interessante, inteligentíssima, tinha as jogadas políticas, então ela é meio que amada e temida, digamos assim. É uma personalidade extremamente interessante, uma vida interessante. Ela teve vários filhos, vários deles se tornaram rei da França e meio que deu tudo errado, né? Se não me engano, a dinastia dos Valois no trono da França acaba com os filhos da Catarina lá no poder, né? Depois entram os Bourbons, que são aqueles que perderam as cabeças na Revolução Francesa. Mas se você quer ler uma biografia, eu recomendo muito essa daqui, se você se interessa por reis, rainhas e essa rainha aqui super emblemática. E aí, continuando essa leva aí de não ficção, eu trouxe aqui os livros da Svetlana Alexievich. Esses livros aqui, eles são entrevistas da Svetlana, então ela registrou as falas das pessoas que ela entrevistou. O primeiro que eu li dela em 2017 foi Vozes de Chernobyl, que ela vai entrevistar pessoas que estavam ali perto quando houve esse desastre e quais foram as consequências desse desastre na vida dessas pessoas. É um livro fortíssimo e é muito interessante, é dolorido também, mas a gente precisa lembrar das histórias dessas pessoas e do sofrimento pelos quais elas passaram. Aí eu li também As Últimas Testemunhas. As Últimas Testemunhas e O Fim do Homem Soviético eu li praticamente ao mesmo tempo, porque O Fim do Homem Soviético é bem grandão, então às vezes eu lia e parava. Mas As Últimas Testemunhas, assim, eu simplesmente não consegui parar de ler. Esse livro aqui vai tratar também das memórias e de entrevistas que ela fez com as pessoas que eram crianças na época da Segunda Guerra Mundial e como elas se viraram naquela época. Então, tem muitas pessoas, o caso de pessoas órfãs aqui, e elas contam como que foi, como que elas estavam abandonadas, como ela e o irmãozinho estavam andando no meio do nada e encontraram uma aldeia e houve pessoas nessa aldeia que os ajudaram. É um livro pesadíssimo, mas propõe reflexões, né? E na mesma linha a gente tem A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que são as mulheres soviéticas que lutaram na guerra, na Segunda Guerra Mundial. E esse livro também é pesado e é muito triste a gente pensar que essas mulheres, elas lutaram ao lado dos homens e no fim das contas, muitas delas depois se casaram ou até já eram casadas e elas não receberam os mesmos créditos que os homens soviéticos receberam. Inclusive, várias delas acabam escondendo que elas receberam honras ou batalharam, né? Muitas delas também, das que receberam medalhas, das que receberam honras, elas acabam escondendo isso porque não é bem visto na sociedade, não ficou bem visto na sociedade elas terem recebido, e às vezes, muitas vezes, os maridos também não aceitam que elas possam ter algo que eles não têm, então fica essa reflexão aí das mulheres. E O Fim do Homem Soviético vai tratar sobre o fim da União Soviética. Então aqui existem visões
nossa, variadíssimas sobre essa questão. Pessoas que a União Soviética acabou, a vida delas acabou. Quando a União Soviética acabou, foi uma oportunidade incrível de começar negócios. A Rússia ficou bem doida naquela época também. E aí, então, é um livro que vai tratar dessa loucura do fim de uma era e da saudade, ou então da felicidade com esse fim, né? Vai tratar dos lados obscuros da União Soviética, vai tratar dos lados brilhantes da União Soviética, e é muito interessante. Se vocês têm interesse sobre esses temas, principalmente das mulheres na Segunda Guerra Mundial, eu vou indicar um filme para vocês. Vai aparecer aqui na tela porque agora o nome fugiu, mas esse filme é muito bom, que é sobre esse batalhão, que é sobre esse grupo de mulheres que vai lutar contra uns alemães que estão invadindo a União Soviética. E sobre o fim da União Soviética, eu vou indicar um filme chamado Irmão, Brat, que é dos anos 90 e retrata um pouco a loucura que a Rússia ficou depois que a União Soviética acabou. Porque a União Soviética acabou, mas e aí? E depois? Bom, ainda nessa vibe de não ficção, eu trago aqui 10 dias no hospício da Nellie Bly. A Nellie Bly é uma jornalista e ela se fez de doida porque ela queria fazer uma matéria dentro de um hospício. Então ela fingiu que era louca e conseguiu ser mandada para lá. É uma americana de Nova York. E, gente, ela vai retratar tudo que ela viu ali. E é tenso. Lá a gente tem mulheres que foram mandadas para o hospício porque o marido queria casar com outra. Tem mulheres que estavam ali porque elas são estrangeiras e falavam outro idioma que ninguém entendia, então achavam que elas eram loucas. Tem as loucas mesmo. E é um livro forte, mas contado de uma maneira bem fluida. E, gente, a Nellie Bly era muito corajosa. Como é que ela conseguiu entrar assim, né? Imagina se o chefe dela não tivesse conseguido aí resgatá-la, né? Eu sempre penso nisso quando eu lembro desse livro, mas é um livro muito bom. Ele é rápido de ser lido e contribui aí para as reflexões de como que as coisas eram antigamente, né? Como era fácil parar num lugar desses. E aí, indo para uma não ficção, mas meio que ficção, eu trouxe esse livrinho polêmico chamado O Acontecimento, da Annie Ernaux. Que a Annie Ernaux, ela vai trabalhar com as memórias dela de quando ela era estudante universitária e ela engravidou. E por causa de sua época e por causa de vários fatores, ela decidiu interromper essa questão. E aqui é um livro que ela vai tratar de forma muito real e de uma forma sem floreios e de uma forma crua todo esse momento que ela passou, de procurar um lugar clandestino para realizar esse ato, o pós-ato. É um livro forte, pesado, e me deu, né, na verdade, e me deu uma das cenas que eu nunca esqueci na literatura. E esse livro aqui, independentemente da sua visão sobre essa questão, sobre essa interrupção, ele tem que ser lido. Ele tem que ser lido por qualquer um. A Annie Ernaux, até o momento que ela termina de contar a história mesmo do que aconteceu, ela é bem direta e ela se atém mais aos fatos. Mas no fim do livro ela conta a opinião dela sobre essa questão. E eu acho que as pessoas têm que ler esse livro, homens e mulheres, e especialmente jovens, têm que ler esse livro independentemente da sua visão política e religiosa e do que a autora fala no final. Porque é um livro que contribui muito com esse debate, com essa questão.
porque as pessoas precisam saber o que se passa na mente de uma mulher que está grávida e vai acabar com tudo. E as pessoas precisam saber também como que é terrível fazer isso de uma forma clandestina. E, nossa, o que que acontece depois, o pós? Como que é isso? E eu acho que esse livro aqui, ele é chocante, e ele é chocante de uma forma que você pode usar muito bem para conscientizar os jovens, sabe? E conversar com eles. E aqui, esse livro não anula o seu posicionamento, independentemente de qual seja, se é a favor ou contra, se suas questões religiosas, suas questões políticas, esse livro não anula o que você pensa, e mesmo que seja diferente do que o que a Annie propõe aqui. E é um livro pesado, um livro pesadíssimo, mas necessário. E aí, indo para essa vibe, tem um livro da Annie Ernaux que se chama Os Anos, e eu acredito, né, minha impressão como leitora foi que Os Anos era como se eu estivesse pegando o diário da Lenu, da Helena Greco, de A Amiga Genial. Então, eu trouxe, logicamente, a tetralogia napolitana da Helena Ferrante, como uma das sagas, série mais marcantes que eu li na minha vida adulta. É bom demais. Aqui nesse livro a gente vai acompanhar, aqui nessa saga toda, né? A gente vai acompanhar a história de duas melhores amigas, desde a infância, desde quando elas ficam amigas até a fase mais adulta, mais velha, né? E tudo isso começa quando uma delas, a Lila, some e o filho da Lila liga para Lenu e fala: olha, minha mãe sumiu. E aí ela fala: bom, deixa sua mãe, porque ela sempre quis fazer isso e não me ligue mais. E aí você fica: meu Deus, o que aconteceu aqui, né? E aí a gente vai saber o que aconteceu aqui, porque a Lenu era escritora e ela vai contar pra gente tudo o que aconteceu, todo o processo de amadurecimento delas como criança até como adultas. Então a gente vai passar boas décadas ali em Nápoles e em algumas outras partes da Itália, como a região ali da Toscana, né? E de Milão também. E é interessante porque a gente vai ver como elas. E é interessante que aqui a gente vai ver uma camada mais pobre de Nápoles, a gente vai ter também algumas questões da máfia, a gente vai ter algumas questões voltadas à educação e também à educação da mulher, os relacionamentos, né? Entre todas essas personagens e os crescimentos dos negócios deles. E é legal que a gente também vê a diferença entre o sul da Itália e outras partes da Itália, como que se tem um certo preconceito e tudo mais. É incrível. Eu diria que é um livro que o primeiro, na parte da infância das meninas, às vezes você pode dar uma empacada, mas depois, conforme elas vão crescendo, você vai ficando cada vez mais interessada. Os meus livros preferidos da tetralogia são os dois do meio. Eu amo, e eu amo que esse terceiro aqui, ele tem meio que uma pegada acadêmica e revolucionária e tudo mais, e o choque da realidade entre essas discussões. E o segundo, ele é muito bom porque ele vai focar bastante no desenvolvimento das relações entre as personagens, as tretas e tudo mais, e aí você às vezes morre de ódio aqui, e, e assim que é bom, em alguns momentos, né? Da leitura. E aí o quarto, ele é de certa forma, ele é mais melancólico, assim, ele é interessante, mas ele é um fechamento, querendo ou não, né? E vale muito a pena ler estes livros aqui. E aí, um pouco depois, eu li O Caderno Proibido. Eu acho que várias leitoras da Helena Ferrante
acabaram lendo a Alba de Cépades também, porque foi propagado que a Alba era uma das inspirações da Helena Ferrante. E esse livro aqui, ele é muito real. Vai tratar de uma mulher que compra um caderno escondida, num dia que nem podia se comprar um caderno, e ela começa a escrever um diário, ela começa a registrar a vida dela e os pensamentos dela. E é uma mulher que ela teve seus filhos e aí a guerra começou, a Segunda Guerra Mundial, e ela e o marido passaram por várias dificuldades, e ela teve que começar a trabalhar depois de um tempo. Ao contrário das suas amigas, que continuaram como donas de casa, e elas têm mais dinheiro, inclusive, do que a própria Valéria, e que é a personagem que escreve o livro, né? E ela, agora, ela teve filhos muito jovens, e ela já está mais livre, porque os filhos estão crescendo, e ao mesmo tempo ela escuta um monte de bobagem aí da filha, que já é bem mais moderna e tudo mais. Então tem muito essa questão da maternidade, tem a questão da mulher ter que trabalhar e da visão da sociedade com relação a isso, questões conjugais também. E é muito bom esse livro. Inclusive, eu, na época que li, eu estava dando aula e às vezes eu ficava ouvindo os desabafos de algumas professoras que eram bem mais velhas que eu, que já tinham os filhos ali mais ou menos da idade dos filhos da Valéria aqui, né, 19, 20 anos, ou até um pouquinho mais novos, né, 14, 16. E assim, eu lia esse livro e eu ficava, gente, mas a fulana falou exatamente isso ontem na sala dos professores. Então é um livro muito real e que acontece até hoje, né? Os sentimentos da mulher e a relação da mulher ali com os filhos e com a sociedade ainda tá assim. E aí eu vou mostrar aqui duas outras leituras, além da leitura da Rainha Domada, eu também estou lendo A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, que é uma saga familiar, né? E eu acredito que vai ser um livro marcante também. Já tem várias cenas que eu li e acredito que vai ficar marcado. Inclusive, ela escreve tão bem que é realmente aquele caso de um capítulo conta muitos anos, mas ele conta tão bem que você consegue ver todos esses anos como um filme na sua cabeça. E aí, em algum momento desse ano, eu vou ler I Love Russia, da Yelena Kostiushchenko. Essa jornalista, a Yelena, ela está atualmente morando na Alemanha, ela não pode voltar para a Rússia, porque se ela voltar, ela será presa. E esse livro aqui, ele vai escancarar alguns problemas da Rússia atual, e faz parte do trabalho dela como jornalista, mas é claro que é o país dela, então é um livro que provavelmente vai ser pesado e vai ser triste de ler, porque é um país que você ama, que é o seu país, é a sua casa, mas que as coisas estão bem complicadas lá dentro. E ela vai tratar disso nesse livro aqui, nessa reunião de artigos. São artigos de vários anos. E eu estou bem ansiosa para fazer essa leitura e eu tenho certeza de que se eu já tivesse lido esses 3 livros, eles estariam aqui nessa lista, então é por isso que eu já estou colocando para já ficar de indicação. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Indiquem aqui também outros livros que foram marcantes para vocês, que foram escritos por mulheres, que eu vou adorar saber. E curta esse vídeo e se inscreva no canal também. E também, se você não assistiu a primeira parte desse vídeo, eu convido vocês a assistir, porque tá bem legal. E eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!